Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui é o João, sou monitor de gramática e redação da 2D de monitoria. Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do texto. Como fazer um desenvolvimento nota 1000. Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Além disso, deixa aí um comentário dizendo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo que eu tento responder vocês, tá bom? Agora vamos para a aula. Na última aula, pessoal, nós vimos a estrutura. Nas últimas aulas, nós vimos parte da estrutura dos textos dissertativos a argumentativos. Nós vimos que a maioria deles tem entre 4 e 5 parágrafos. E que a gente coloca normalmente 4 para ter mais espaço para desenvolver as nossas ideias. Neste caso aqui, ó, a gente já viu a nossa introdução. A introdução, como a gente viu na nossa última aula de redação, é a apresentação do nosso texto. Nós vamos contextualizar o assunto para trazer o leitor para perto. Vamos apresentar uma tese com base nos argumentos A e B. Então, a gente vai falar que acontece isso por causa de A e por causa de B. Tudo bem? E agora a gente vai aprender essas duas partes aqui, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, baseado no argumento A e no argumento B. O argumento A vai fazer parte do desenvolvimento 1 e o argumento B vai fazer parte do desenvolvimento 2, tá? Aí que a gente vai visualizando como vai ficar a nossa redação. Então, prosseguindo aqui. O que deve ter um parágrafo de desenvolvimento? Como um bom parágrafo de desenvolvimento deve funcionar, como ele deve acontecer ali na hora da sua redação. Você vai fazer a retomada. Como assim a retomada? Lembra que eu falei que a gente vai utilizar o argumento A no desenvolvimento 1? Então a gente pega o argumento A e retoma ele lá no nosso segundo parágrafo do texto. Essa retomada, vai indicar que você sabe fazer uma boa correlação das coisas que você escreve. Isso é bom para você, porque o seu corretor vai ver que você consegue relacionar os conceitos. Essa retomada acontece no tópico frasal, ali nas primeiras linhas do texto, tá? Então, você começa com o argumento A e faz uma breve contextualização desse argumento A. Você vai pegar ele ali e vai, como é que eu posso falar? Esmiuçar ele. Ali na introdução, você pegou ele e só colocou ele rapidinho ali. Aqui, no desenvolvimento, você já vai abrir ele um pouquinho mais. Então, vamos ver aqui a segunda parte. Depois que você fez a retomada, você vai para a parte de explanação. O que é explanação? Você vai explicar, você vai dizer os motivos pelos quais você está citando aquele argumento ali como uma forma de convencer o seu leitor. Você vai mostrar os motivos, vai mostrar os exemplos, tudo isso para agregar juízo de valor ao seu texto. Para o corretor ver que você não está falando besteira. Depois que você fez essa explanação, você vai fazer o fechamento do seu texto. O fechamento, pessoal, é muito importante para você mostrar a sua cara. Como assim mostrar a sua cara? É ali que você vai continuar a sua tese. É ali que você vai continuar demonstrando por que você está correto. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. Lembra que na última aula eu comecei uma introdução com uma introduçãozinha que eu mesmo fiz? Eu passei ela aqui para o nosso slide e nós vamos analisá-la para continuar o nosso texto. Então, seguindo aqui. Introdução. No filme Intocáveis, Philip é um aristocrata rico que, ao sofrer um grave acidente, fica tetraplégico e passa a ser cuidado por Driss, um jovem cheio de problemas e sem experiência como cuidador. Os dois aprendem a conviver e a ter empatia um pelo outro, desenvolvendo assim uma amizade sólida. A realidade vivida pelas personagens, no entanto, não pode ser observada atualmente, já que situações de empatia são incomuns. Aqui destacado em verde eu tenho a minha tese, tudo bem? E é a minha tese que vai ser a base para todo o restante do meu texto. Situações de empatia são incomuns devido ao pensamento individualista, o meu argumento A aqui destacado em azul, e a falta de altruísmo, o meu argumento B aqui destacado em vinho, vamos dizer que é vinho, predominantes no cotidiano.
Então, a gente pegou a nossa tese aqui, citou um argumento A e citou um argumento B. O que a gente vai fazer no primeiro desenvolvimento? A gente vai chamar o argumento A. Então, o argumento A aqui, ó. A sociedade atual é movida pelo pensamento individualista, que tem suas raízes históricas no renascentismo. O argumento A tá aqui, ó. Pensamento individualista. O que eu fiz? Eu abri ele um pouquinho. Eu trouxe ele para o meu contexto. Então, eu contextualizei ele aqui para o meu leitor. O que eu utilizei aqui? Um fato histórico. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode pegar um fato histórico, você pode pegar um exemplo da realidade, trazer alguns dados aqui. Quando o homem passou a competir e a desenvolver a crença de que poderia tudo desde que tivesse vontade e capacidade de agir individualmente. Aqui em vermelho, pessoal, eu tenho juízo de valor. Aqui eu estou dizendo o que aconteceu no Renascimento. Aqui eu mostro repertório anterior. Eu mostro aqui o meu conhecimento de mundo. E aqui o corretor vai olhar e vai falar, olha, ele consegue fazer essa relação com o tema. Aqui em verde, pessoal, eu tenho a minha opinião. Lembra que eu falei que é a parte do fechamento? Eu tenho aqui a parte de retomada, tenho a parte de juízo de valor e tenho a parte de fechamento. O fechamento, ele pode ser desse tamanho, ele pode ser menor, depende do que você acha. Tal filosofia trouxe consigo diversos avanços, mas também retrocessos. Vocês conseguem perceber que existe uma opinião aqui, que o autor demonstra opinião sobre o assunto? Ele está dizendo que isso daqui que aconteceu no Renascimento trouxe isso aqui de consequência. Então, você pode utilizar as consequências como uma forma de demonstrar a sua opinião, de mostrar que aquilo que aconteceu não é bom, dependendo ali do tema, tá? Trouxe retrocesso, que perduraram até a atualidade como a falta de empatia, visto que se estruturou a ideia de que cada um é responsável pelos seus próprios problemas, o que não se aplica para todos, já que nem todos têm as mesmas oportunidades. Tá vendo? Eu coloco a minha opinião aqui, falo os motivos pelos quais o Renascimento é uma das coisas que trouxe um legado pra gente, e esse legado é o pensamento individualista. Então, eu peguei uma coisa que eu sei, tá? Que é o Renascimento, uma coisa que eu tenho conhecimento, que foi no Renascimento, pessoal, que começaram a nascer as ideias iluministas, que têm influência até hoje na nossa sociedade. Então, mostrando que eu sei isso, o corretor vê que eu tenho um repertório anterior, um repertório bastante rico. Tudo bem? Então, o que a gente faz? Faz a retomada, faz aqui a parte de juízo de valor e também faz um fechamento demonstrando uma opinião. Você vai mostrar a sua opinião aqui no fechamento. E vocês vão ver que nem sempre precisa ser desse tamanho aqui, como está no nosso argumento B. A gente vai retomar o argumento B. O slide aqui tá louco, gente. Retomando aqui o argumento B, a gente vai fazer uma relação do argumento B com o argumento A. A gente vai utilizar aqui expressões que juntem os parágrafos para o corretor perceber que existe relação entre eles, que todos eles estão ligados entre si, tá? E é muito importante que o seu texto esteja bastante interligado, tá? Então a gente pega aqui em rosa a gente tem um elemento de coesão, o outro sim, que é além disso, vamos traduzir assim. Outro sim, a falta de altruísmo entre as pessoas destaca-se entre os diversos problemas da sociedade. Eu peguei aqui o argumento B, abri ele e a partir daí eu vou começar a parte de juízo de valor. A falta de altruísmo entre as pessoas destaca-se entre os diversos problemas da sociedade. Aqui a parte de juízo de valor. Segundo o filósofo francês Comte, tá? Esse filósofo é bastante interessante que vocês pesquisem sobre ele. Ele tem bastante coisa que a gente pode usar sobre ele. E aqui, ó, segundo o filósofo francês Comte, o altruísmo é uma tendência da natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro e que sua atuação espontânea deve ser aprimorada pela educação positivista.
evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Eu peguei aqui um filósofo bastante reconhecido, para demonstrar juízo de valor, para contextualizar minha situação e mostrar por que a falta de altruísmo é um problema. No entanto, o que se tem observado na atualidade é justamente o oposto. O que, se não discutido e deliberado, pode trazer consequências sociais graves. Aqui, pessoal, eu mostrei a minha opinião. Você está vendo que a opinião, a parte de fechamento, não precisa ser tão grande. Então, isso vai variar de acordo com o que você gosta de fazer. Mas é muito importante que vocês tentem manter esse tipo de estrutura, porque isso vai dar para vocês um conforto na hora de escrever. Então, sabendo como vocês têm que fazer esses parágrafos, você consegue ter uma maior tranquilidade na hora de fazer a prova. Então, aqui tá tudo destacadinho. Eu vou deixar esse slide disponível no link aí embaixo, na Linktree, tá? O link vai estar aí embaixo para vocês encontrarem esse slide aqui, para vocês saberem como que eu costumo fazer. Assim, pessoal, é como eu costumo fazer. Se você encontra alguma forma de fazer isso, desde que tenha mais ou menos essa estrutura de retomar o argumento, mostrar por que você está certo e fazer um fechamento adequado, tudo bem, tá? E é isso, pessoal. Agradeço vocês por assistirem a aula. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e segue a 2 Dedos de Monitoria no Instagram, @2dedos.monitoria. Até a próxima.